Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá, dar início à Boa nossa noite. live, né? Exato. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, pais, colaboradores, enfim. O tema de hoje é o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A prevenção, como é que nós podemos, agentes, prevenir uma criança dessas situações. Eu vou me apresentar, depois eu passo a palavra para a companheira e aí, sucessivamente, a gente vai dando continuidade à nossa live. Eu sou Daniele, assistente social em formação. Hoje faço parte do quadro de colaboradores do projeto RECA. E estou aqui, mas a minha companheira Michele. Michele, pode se apresentar, por gentileza? Então, pessoal, eu trabalho também no RECA, né? Sou psicóloga de lá, faço atendimento clínico. E é um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Psicóloga de formação, psicopedagoga de pós-graduação. E vamos lá, dar uma colaboração, dar a nossa colaboração para que vocês possam entender melhor esse tema, né, ele é tão assim importante e mexe com tantos sentimentos, né, e com estruturas familiares também. Né? Dani, dê início, por favor. Exato. Não é um dia para a gente comemorar, né? Vale ressaltar que o 18 de maio, né? Nós estamos no mês de maio, encerrando o mês de maio, que é Maio Laranja, que é uma campanha mesmo sobre o combate. Então, a gente não tem o que comemorar. E sim ficar informados e tentar prevenir o máximo que crianças e adolescentes não passem por essa situação, Sim. né? O 18 de maio foi marcado, né, pela menina Araceli. Eu acredito que a grande maioria deva saber da história, né, que foi uma menina violentada, estuprada, né, passou por várias torturas e com apenas 8 anos de idade saiu para a escola e não voltou mais. Em 1973, há 50 anos, ninguém foi punido por esse crime bárbaro que abalou o país, né? Foi uma menina que foi encontrada 6 dias depois, corpo já em fase de decomposição, e infelizmente ninguém foi punido. E tantos outros casos aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, vem acontecendo, perpetuando na nossa sociedade. Inúmeros. Inúmeros, e estudando esse tema, é alarmante o quantitativo de crianças que são denunciadas. Vale ressaltar que são denunciadas, ou seja, quantos casos ainda não chegaram ao poder. Não chegou ao conselho, não chegou à professora, não chegou para a mãe, não chegou para o pai, para poder mencionar. Quantos? E quanto o psicológico dessa criança e adolescente é abalado por esse crime? Inúmeros. Então, hoje, nosso papel é de prevenção, né? Nós somos agentes da sociedade, somos humanos e temos a obrigação de levar a informação, de estar batendo naquela tecla, porque o ano nós estamos no século 2021. O ano é 2023. E falar de abuso sexual, exploração sexual de criança e adolescente é um tabu. Infelizmente, ainda é um tabu. Porque as pessoas que precisam dar início, que é a família, mãe, pai, calam-se. Não querem falar com as suas crianças, não querem falar com os seus adolescentes. E aí é quando que, na maioria das vezes, acontecem os abusos. De quem? Das pessoas conhecidas, das pessoas que têm um laço familiar com aquela criança. Sendo ele pais, sendo eles padastros, tios, padrinhos, irmãos e as pessoas conhecidas de um vínculo familiar. Ou seja, ainda hoje é um tabu.
E como é que a gente vai prevenir, preparar aquela criança, se na base não é mencionado sobre esses lugares do corpinho daquela criança que ninguém pode tocar, só a mãe. Então, como é que nós iremos avançar se hoje ainda é tabu? É muito difícil falar sobre esse assunto, mas a gente precisa falar desse assunto, uma vez que nossas crianças e adolescentes são abusados diariamente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Eu pesquisando sobre o assunto, a numeração aqui é alarmante. Dentro de 2 meses, nesse ano de 2023, 860 crimes chegaram às denúncias. É alarmante. Se a gente fizer um cálculo, ano passado, mais de 53 mil crianças e adolescentes exploradas no nosso país. Para onde é que nós estamos indo? Qual é a direção? Nós temos o Estatuto, né, o ECA, e aonde nós estamos? Então, a gente precisa prevenir, identificar, né? Primeiro a prevenção, caso não tenha essa prevenção na base da família, identificar para a gente tentar combater. Mas isso eu sozinha não vou conseguir fazer. Posso fazer o meu papel, mas eu sozinha não vou a lugar nenhum. A gente precisa que a sociedade, a escola, a família, a comunidade fale a mesma língua e o poder seja, né, expressivo na punição. É alarmante demais. E aí agora eu vou passar a palavra para a Michelle para ela falar um pouquinho sobre essa questão psicológica da criança, né, e seus sinais aí, que a todo momento as crianças falam em gestos, em silêncio e nos comportamentos. E aí, Michelle vai dar uma palavrinha com vocês, depois eu volto aqui para a gente dialogar mais. Fica à vontade, Michelle. Então, pessoal, assim, as pessoas às vezes me param, me perguntam como é que é a criança, né, quando ela está sofrendo abuso, né? Geralmente, a criança, ela não verbaliza. Raros os casos da criança que sabe explicar. Porque o que ela não conhece, se a mãe, o pai não conversou com ela sobre o que é abuso, então, se não conversou, para ela é normal, né? Pode chegar a ser normal. E aquele agressor, ele vai levando ela na conversa, né? Então, quais são os comportamentos que essa criança apresenta diante de uma situação dessa, né? Que ela esteja vivenciando, certo? E assim, o que é mais difícil? A criança, ela é o tempo todo moldada para obedecer os mais velhos. Não é assim, minha gente? Toda criança, o que é que a mãe fala? Obedeça os mais velhos, né? Siga o que eles estão dizendo. Então, como é que essa criança vai perceber se o que aquela pessoa mais velha está fazendo é errado? Já que ela foi ensinada a todo tempo a obedecer, a ficar quietinha, né? A não gritar, a não fazer barulho. O tempo todo a gente está moldando isso. Então, eu vou falar um pouquinho dos comportamentos da criança. Pelo amor de Deus, não vão imaginar um desses aqui está acontecendo com o filho de vocês já achar que é abuso, não. Tá certo? É um quadro, são várias etapas, né? E a gente tem que observar, não só um comportamento ou outro isolado, tá bom? Então, fiz uma listinha aqui para não esquecer de nenhum, tá bom? Comportamento pegajoso, quando a criança ela fica querendo estar mais perto da mãe ou do pai o tempo todo, como se ela não se sentisse protegida, certo? Sem o pai ou sem a mãe. Tem crises de raiva. Então, de repente, é uma criança que é muito calma, muito quieta, e ela, de repente, começa a mudar totalmente o comportamento dela. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho, porque como a criança quase não verbaliza o que está acontecendo com ela, ou ela está sendo coagida e ameaçada por aquele agressor, né? Porque eles fazem isso.
Já já eu vou falar do comportamento do agressor, o que é que ele fala para as crianças, para poder estar obtendo essa vantagem dela. E aí vocês vão ver a diferença. O porquê aquela criança age dessa forma e ela se cala. Ela começa a ter distúrbios do sono ou pesadelos, não dormir, ou quando dorme tem pesadelos, distúrbios no apetite, ou come demais ou não come, porque é outra coisa que os estudiosos comentam e falam o tempo todo sobre isso. Às vezes, o abuso sexual ele começa com sexo oral. E é uma das primeiras coisas que a criança começa a apresentar de comportamento é isso, é no apetite, certo? Medo excessivo, fobia, depressão, isolamento, baixa autoestima, problemas sociais com os pares, né? Ela não consegue mais conviver direito normalmente com as pessoas do seu convívio normal, abuso de substâncias psicoativas, entorpecentes, né? Álcool, problemas escolares, é uma das coisas que aparece primeiro no comportamento da criança. Ela começa o comportamento, o rendimento escolar dela começa a baixar. Excessiva curiosidade sexual, começa a perguntar muito aos pais, aos parentes sobre certas coisas, sobre namoro, como beija. Então, esses são, né, os comportamentos principais, assim, o que aparece logo de cara são esses aí, tá certo? E falar um pouquinho do estresse tóxico, né? Que esse tipo de situação causa na criança. O que é um estresse tóxico? É a exposição a experiências adversas, precoces, que tem maior risco de problemas de saúde e de comportamento. A criança ela é exposta a esse estresse, e quando a criança ela é exposta a esse estresse continuamente, ela vai perdendo, vamos dizer assim, tem áreas do cérebro dela que o tempo todo vão ser ativadas e que quando elas são ativadas, o alerta do estresse, ela vai prejudicando outras áreas do desenvolvimento dela, certo? Então, como é que é feito o tratamento, né? Como é que nós fazemos com essa criança ou adolescente, né? Quando recebemos, né? Fazemos aquele acolhimento, a escuta qualificada e encaminhamos para outros profissionais também, certo? Essa criança, ela pode precisar, na maioria das vezes, ela vai precisar de um médico, pelo menos um clínico geral, porque ela, a depender do caso, ela vai precisar tomar alguma medicação. Ela, às vezes, ela também, ela vem com hematomas. Isso aí já é um caso mais clínico. Eu, né, não sou médica, então eu vou ficar mais na área comportamental. Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para trabalhar aquela criança e para garantir os direitos dela. Porque quase sempre, na maioria das vezes, o abuso, a exploração sexual, ele é feito por pessoas da família ou pessoas que a família tem, vamos dizer assim, proximidade e confiança. Então, como essa criança passou por isso, e agora? Aí a gente pensa, e como essa criança vai voltar para o lar dela, para vivenciar tudo isso novamente? Então, vocês imaginem a cabeça de uma criança, de um adolescente, que ela tem que ser afastada da família, e infelizmente acontece casos da própria mãe ser conivente, ou do pai, vamos dizer assim, né? E é complicado a situação, né? Então, como o Dani falou, numa certa parte aí da fala dela, que é importante nós falarmos com a criança. A partir de 4 anos, a criança ela entende muita coisa. E você já vai falar com ela algumas coisas. Claro que você não vai chamar muita atenção para a sexualidade, não vai aterrorizar a criança, né? Mas falar, olha, essa parte aqui não é para ninguém estar mexendo, entendeu? Mãe, quando te der banho, certo? Outra, vamos dizer assim, uma cuidadora, mas não deixe nenhum coleguinha. Eu falo isso para minha filha, já vai fazer 4 anos essa semana. Eu falo já isso para ela.
Não deixa ninguém mexer. Se alguém mexer, conta para a mamãe, né? Porque outra coisa importante, que não pode na filha guardar segredo. A gente vê muito por aí, ó, não diga nada da sua mãe, não. Às vezes dá um docinho, uma balinha, e começa a colocar na cabeça da criança de que ela tem que enganar alguém. Isso não é bom. A gente às vezes leva na brincadeira, mas é perigoso, porque você já cria na criança aquilo. Ai, tem coisas que eu não posso contar para a mamãe, que é segredo. E é aí onde vem o comportamento do agressor, né? Do estuprador, vamos dizer assim, né? Eu gosto logo de falar logo abertamente do abusador. Como é que ele fala para a vítima? Olha, eu vou tocar aqui, e é para você ficar mocinha mais rápido, né? E aí, vamos dizer assim, você vai. É importante que eu toque, porque você vai sentir coisas e você vai gostar. E para você ficar mocinha mais rápido, ou rapazinho, vamos dizer assim, você tem uma experiência boa e tenta todo aquele convencimento. E depois disso, tem aquele comportamento, vamos dizer assim, sedutor, dão brinquedos. Eu fico sempre de olho nisso. Pessoas assim, que dão um brinquedinho do nada, fiquem sempre atentos. Começa assim, dando brinquedo, dando balinha, né? E aí depois começa as ameaças. Depois que a criança ele já está conseguindo o que ele quer, o que ele conseguiu o que ele quer, ele começa a dizer, olha, se você quiser para o seu pai, ninguém vai acreditar em você, para sua mãe não vai acreditar, tá? Que é mentira sua, vão ficar com raiva de você, você vai ser uma menina muito má, e aí começa no psicológico dessa criança. É, deixar a criança conturbada com tudo isso, e a sensação da criança é de abandono, é de angústia, que não pode falar. Essa criança, aí onde vem todos aqueles comportamentos que eu falei anteriormente, tá bom? Passo a palavra a Dani agora. E é importante essa comunicação entre mãe e filha para poder prevenir, porque eu fui, como é que eu posso dizer, educada a respeitar os mais velhos, entendeu? Mas não aceitar qualquer tipo de carinho. Graças a Deus, a comunicação sempre foi favorável na minha família. Mas quantas pessoas não têm essa fala? Não é aberto. O número é alarmante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado. 82% são de pessoas conhecidas da criança e do adolescente. 76,5% o abuso foi cometido dentro da própria casa da criança. É como a Michele falou. Como é que essa criança vai voltar para aquele ambiente que foi violentado e foi abusado? É muito difícil. E não tem nada melhor do que a prevenção na comunicação. Lá, concordo plenamente, Michele, com a sua fala. E dou os parabéns. E você já está inserindo, né, na sua filha, porque o diálogo é a porta para a gente prevenir, para esses números começar a cair. Como é que a gente vai avançar se a gente não tem um diálogo? É muito alarmante. 39% foi cometido por pais ou padastros dessas crianças. Muitas das vezes, infelizmente, com consentimento da mãe. Porque eu amo demais ele, porque ele financeiramente banca a minha casa, então permite que essas crianças sejam abusadas e violentadas, né? Quantos casos e casos de exploração sexual? Então, assim, a gente precisa prevenir, se unir à sociedade como um todo, para a gente combater. Mas só combate dessa forma, a gente sendo firme nas denúncias, né, para que chegue a justiça, para que chegue a porta de entrada é o conselho, né, para depois vai inserido para o CREAS, depois inserido na rede de saúde, com atendimento psicológico, porque, oh meu Deus, abala a criança, né? Então, nós, como agentes, precisamos nos unir. Os professores têm um papel importantíssimo, né, na vida da criança e do adolescente. Então, você, professor, que está
aí nos assistindo, né? Pais, vocês também, a obrigação, né, da base. Nós somos um todo que a gente precisa se unir, caminhar juntos para a gente combater. Mas tem um artigo 245, né, do professores responsáveis por instituições de ensino têm obrigação de comunicar à autoridade, caso tenham conhecimento sobre o abuso e exploração sexual. Identificou que aquele aluno está diferente no comportamento, como Michele citou aí alguns exemplos, precisa ser um olhar diferenciado, precisa a gente, né, conversar com os pais e denunciar, chamar aquela criança, tentar conversar, se não quiser se abrir, tem alguma coisa. Né? A todo momento a criança dá um sinal, seja ele verbalmente ou não. Então nós precisamos nos unir. Eu esqueci de comentar que eu trabalhei em CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E que no CREAS atende, né? Infelizmente, tipo de vítima, todos os tipos de violação, seja ela patrimonial, violência contra a mulher, se vocês também tiverem algum caso, se der. Eu trabalhei em CREAS de 2000 a 2013 em Poço Verde, e a gente observa também que é uma questão social, né? O abuso, ele virou uma questão social por quê? Por conta, às vezes, da dificuldade financeira dos pais. Não sei se vocês aqui lembram de uma reportagem de Cabrini, na Record, na época foi SBT, as mães levando as crianças de barco e você veja o perigo. Para se prostituir, elas tentavam amarrar um barco, o barquinho delas, bem pequenininho, aquela canoinha, naqueles barcos grandes. E a menina, a criança, né, a menina, ela subia do barco, ela saía do barquinho dela para aquele barco grande, e isso tudo, o barco em movimento. Né? Então, por quê? Porque essas crianças não têm, às vezes, não têm acesso à saúde e tantos outros problemas que a gente vê. E, infelizmente, as mães negociavam, ou os pais também negociavam essas meninas. É um fato, assim, alarmante, mas lá no Amazonas, em Belém também, se eu não me engano, é da cultura local. Uma parte daquela população, de uma certa forma, acha natural esse negócio em torno do sexo infantil. Né? Pode falar, Dani. É apavorante, mas é a realidade e a gente precisa desconstruir. Isso. Para levar a informação. O Maio Laranja, né, nós temos atividades em várias instituições, como o CRAS, como o CREAS, o Serviço de Fortalecimento de Vínculos. É preciso ensinar e falar com a criança sobre os direitos que ela tem do seu próprio corpo, de receber um carinho que não gosta. Epa, tá algo de errado. Né? Um carinho que é escondido não é um carinho. Por que carinho? Um beijo que eu dou na minha mãe não precisa ser escondido. Eu estou dando só um exemplo, tá, minha gente? Um beijo que eu receba do meu padrasto, meu pai, por exemplo, tem que ser escondido. Por que escondido? Né? Se você perguntar às crianças de hoje se é proibido falar com estranhos, vão a maioria confirmar. Não receber balas de estranhos, porque pode ter algum sonífero, alguma droga. Elas sabem. Mas elas sabem se defender dentro da sua própria casa? Não. Não sabe. Não sabe. Então, é nessa prevenção que a gente precisa bater na tecla e entender para onde é que nós estamos, né? Comunidade, sociedade, né? Instituição. Estamos caminhando para onde? Se há 50 anos foi cometido um crime bárbaro e até hoje não teve nenhuma pessoa que foi responsável por esse crime. E tantas outras, infelizmente. Foi a mãe dela que colocou ela em risco. Foi a mãe Exatamente. que pediu para ela levar esse pacote de drogas
nesse local, onde estava acontecendo. E aí, Né? E por causa de quê? Questão, falo de novo, social. Né? Ela, de repente, ela sim, não tinha muito aquisitivo, não tinha acesso, né, a tantas coisas que ela tinha ter tido acesso. E ela achou que o meio melhor de coisas que ela tinha, infelizmente, era a droga. Foi onde ela pediu à escola que liberasse a filha mais cedo, para que a filha fosse levar esse pacote num certo local. Mais uma vez, eu volto a dizer, né, é uma questão social. A menina estava sentada em um aviãozinho, né, o chamado aviãozinho, sim, infelizmente, infelizmente. né? Então, assim, a gente precisa saber conversar, como o Michele mencionou, não vai conversar de tudo, óbvio, mas tem os sinais, né, na parte do corpo, onde pode, não pode, quem E pode, para pode, tentar evitar futuros, né, crimes que aconteçam com aquela criança. Nós sabemos, podemos denunciar no Disque 100, né, Disque Direito Humano sua 100, identidade, denúncia 181. E a gente não pode ser negligente com as nossas crianças. O que é que um futuro é a mesma coisa, um futuro de uma criança que veio, né, com esse psicológico abalado, de ser usada inúmeras e inúmeras vezes, é a mesma coisa de uma criança que nunca presenciou e nunca sofreu esse crime? Não é a mesma. A gente precisa acordar para esse fato. e nunca pensem que o disco não dá em nada. Dá sim, gente. Dá sim, porque eu trabalhei no CREAS e eu recebia as denúncias, já fui coordenadora, já fui psicóloga também nesse mesmo local, e nós recebíamos diretamente do Ministério Público essas denúncias. E as pessoas que não querem ter a sua identidade exposta, é só pedir sigilo. Então, se você está sabendo de algum caso, está suspeitando de algum caso na sua família ou na rua, entendeu? De pessoas próximas a você, vocês podem sim denunciar que vai chegar na casa dessas pessoas, assistentes sociais, psicólogos, entendeu? E se eu não sei, se alguém tiver aí assistindo e puder me dizer se ainda existe o salve na UPA, nas unidades de saúde, porque existe o salve, que é assim, é um formulário, né, que preenche no hospital, quando eles identificam alguns sinais nessas crianças, ou de abuso, ou de maus tratos. Na mesma hora, esse salve, ele vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário, e toda a rede é acionada. Certo? Então, já fiz muito visitas nas casas para saber, para investigar essas situações. Então, assim, não pense, eu vou ligar e sair nem dá em nada. Dá sim, gente. Dá sim, viu? Orienta-se que as vítimas também procurem um atendimento, né, de urgência até 72 horas. Se o crime, infelizmente, né, chegar aos finais, para prevenções mesmo também de infecção, como o DST, né, tomar a pílula do dia seguinte, se caso houver, né, a Isso. Então, penetração. É de extrema importância, né, né? e muitas das vezes... Oi, pode falar, É outro Michele. fator, porque você já pensou uma criança chegar com a DST no hospital, tem que ser acionado, né, o poder Judiciário para que intervenha, né, a família. Está acontecendo alguma coisa errada. Exato, exato. Eles precisam, para isso, precisa denúncia, né? Sim, Porque, assim, sim. muitas crianças falam, mas elas são silenciadas, filha, pela própria mãe, pelo próprio pai, entendeu? Se a criança não for ouvida, a quem ela vai Isso. buscar? Né? Sempre, na maioria das vezes, é o que? São os professores, né? E para ouvir, para poder relatar, é quando a gente começa a se organizar, denunciar, procurar os órgãos, né, para que faça todo esse cuidado de levar para emergência, né, para prevenção de infecções, né, ou a DST mesmo, ou até mesmo uma gravidez indesejada, né? Então, assim, os pais
precisam estar alertos, principalmente esse acesso das crianças na internet. Diariamente, tem que fazer lá a busca, o que foi que pesquisaram, o que pode, o que não pode. Tem aplicativos que bloqueiam, por exemplo, o YouTube lá, para a criança não acessar, por exemplo, qualquer tema. Então, os pais também têm essa importância, né? Em primeiro lugar, são os pais, é a base, é a família, para depois ser as instituições, né? A comunidade como um todo. Essa última nova tabu, ela tratou isso. Sim. O abuso sexual, ele começa, às vezes, nas redes sociais. O cara que usava, um pedófilo, que usava um aplicativo, né, com o rosto de uma menina, acho que é uma blogueira, e ficava todo mundo fascinado por esse programa, sendo que eles não sabiam, coitados, que era um cara, um pedófilo que estava por trás. Infelizmente, existe, né, esse coisa. Cada vez mais. Exato. Cada vez mais inteligente. Então, é para a gente ficar atento, né? De A a Z, como eu costumo dizer, a gente ficar atento a todos os sinais, porque a criança vai dar um sinal, né? No comportamento vai dar um sinal. Então, você que é mãe, não permita que isso aconteça com sua filha, com seu filho. Por mais que seja ele que banque a casa. A gente precisa desconstruir. Só uma vezinha, só para satisfazer. Muitas das vezes porque a mãe está num período na gestação, né? Ou está num... Como a Michelle, você que já teve filho. Pós-parto, como é esse negócio? Todo mundo. Sério. E isso... Ai, né? Não negligencie as suas crianças e adolescentes, as nossas crianças e adolescentes. Não negligencie, porque ela tem um papel fundamental na sociedade e ela tem direito diante da sociedade, como deveres também. O que não pode é a gente saber de uma situação e querer tapar o sol com a peneira. Então, o diálogo é importante. Conhece. É por isso que é tão importante que estamos aqui. Tem que se conversar com a criança, explicar o que é carinho, o que é ciência, né? Que não pode guardar segredo da mãe, do pai, falar mesmo. E porque o que eu disse no começo, não pode se proteger do que não conhece. Se você não falar para ela que aquilo ali não deve ser feito, ela não deve aceitar aquilo, como é que ela vai achar que é errado? Se o cara tá ali no ouvido dela o tempo todo dizendo, olha, aceite e tal, isso aí para você ficar mocinha, para você uma coisa boa, né? Eu vou te dar um docinho, vou te dar um urso, o que ela queira, né? Um celular, certo? Então, assim, tem que conversar, para explicar, porque não pode se proteger se ela não conhece, se ela não sabe do que está acontecendo. Exato. Os números estão aí daqueles que chegam, né? A denúncia, a ser denunciado. E quantas outras a gente sabe que existem inúmeras e, infelizmente, são silenciadas ou depois, futuramente, quando já tiver adolescente que já foi abusado, é que vai conseguir falar, conseguir, né, se abrir. Então, o que foi que afetou? A parte toda psicológica dessa criança por um problema social. Justamente. E que nós precisamos desconstruir hoje, agora, né? Exatamente. Muitas campanhas foram feitas nesse maio, né? Eu acompanhei nas redes sociais, muitas campanhas foram feitas. A gente precisa estar batendo na mesma tecla. Não pode. Conta tudo para a mamãe, o que aconteceu. Os pais também são importantes, eu chamo também, né, a responsabilidade também para os pais, porque os pais podem perguntar, antes de dormir, na hora que botar, como foi o seu dia? Na hora da janta, como foi? Me conta como foi o seu dia. Querer participar, porque lá fora, a partir do momento que a criança sai, ela está vulnerável a qualquer tipo de situação, né? Então, se ela está vulnerável a qualquer tipo de situação, quando chegar, como foi o seu dia, como é que está, a vida é corrida para todo mundo. Mas não venha me dizer que não tem um tempo para falar com seu filho, porque aí, pela santa paciência, você está querendo o quê? Né? Pais, mães, estão querendo o quê? O futuro da sua filha, do seu filho, de criança a adolescente, né? A gente precisa entender a importância da prevenção. A gente precisa
contribuir essa prevenção para que cada dia que passa a gente tente diminuir essa violência. Sim. Certo? Oi? Vamos abrir para perguntas. Se alguém tem alguma Sim. pergunta. Olha, eu estou vendo aqui que Joselice, a campanha da prevenção à violência sexual precisa continuar. Exatamente, não é só esse mês de maio. O mês de maio, né, foi o que aconteceu há 50 anos atrás, infelizmente, ninguém foi punido e tal, mas a gente precisa bater na tecla todo mês, toda semana, todo dia, se for preciso, Com certeza. né? Eu vi uma postagem nas redes sociais que da mulher, em tal dia é violência doméstica, violência sexual, mas o mês de março é o mês da mulher. Né? Todos os dias é dia da criança, a gente combater essa violência das nossas crianças e nossos adolescentes. Então a gente precisa ser firme na nossa fala, firme nas orientações, na comunicação, no diálogo. Evelyn está perguntando se a denúncia é anônima. Sim, Evelyn, é anônima. Você pode deixar lá, na hora que você ligar, você pode frisar. Eu quero que seja anônima. Tem alguém falou que só Ele aqui, pode falar. fundamental. Chega aqui e subiu. Esse tema é fundamental e precisa estar avivado em nossas escolas. Com certeza, com certeza. Diz que sim, é fundamental. Eu só não vi o nome dela que mencionou aí. Posso procurar o conselho tutelar da minha cidade para fazer Também pode. ou a denúncia da... Sim, com certeza. Escola, delegacia, conselho, CREAS. Também, se na sua cidade tiver. Né? Querendo ou não, é uma violação do direito das crianças, então CREAS, sim. É dever de todos nós proteger nossas crianças, com certeza. Só ligar mesmo, para o Disque 100 ou 181, né? 181. Se de repente a pessoa não quiser sair, é só fazer, como o Michele nos orientou, liga lá e manda ver a denúncia. O que não pode é negligenciar nossas crianças e adolescentes. A Barão está contribuindo aqui. A ampla divulgação do Disque 100 é fundamental nas escolas e nos corredores das escolas, com certeza. E falar sobre isso é importante nas escolas, o tempo todo. Exato, exato, porque o professor tem mais contato, né, do que os agentes da família, né? Então, o professor é de extrema importância nesse combate, né, no comportamento, né, como a Michelle explicou para a gente. Então, tem a Maria é de suma importância, né? E que vocês, professores, prestou atenção, viu que o comportamento está diferente, chega, vamos lá, vamos saber, vamos averiguar, né? Um beijo, que a gente saudades. consiga. Quem? Maravilhosas como sempre. Saudades, Jaiwane. Abraço, Taiwane, maravilhosa. Um beijo. Tem alguma pergunta, É a Michele? criança adolescente, sim, sim. Exato, precisamos. Hoje, agora, eu, você e todo mundo. A gente precisa desconstruir. Ah, é uma questão cultural, como a Michele falou, de uma cidade lá. Minha gente, o corpo é de uma criança. Você imagine um bebê. Eu vi aqui em uma passagem de zero a. Não. Um bebezinho, menos de um ano. Você me diga. Uma criança, um bebezinho, né? O quão monstruoso o ser humano, não estou dizendo todos, tá, minha gente? É apavorante. A família tem que proteger seus filhos, suas crianças e adolescentes. E não deixar mercê. Eu vi aqui um dado, mas eu não estou. Mas é com relação a isso. Essa questão de crianças com menos de um ano de idade já sendo abusada por padrasto, né? E mães, né? Chegou já, eu não vou saber dizer o nome exato, mas teve um caso que a criança foi bebezinho e a mãe para tentar
não sei se era, acho que eu estava tentando proteger o companheiro, foi lá e matou a criança. Mas aí, né, na perícia, primeiro ela foi violentada, foi estuprada, para depois chegar ao óbito. Então, assim, é lamentável que isso ocorra. Estamos no século XXI, ano 2023. Não podemos deixar que esse tabu dentro das famílias se perpetue. Está na hora de desconstruir, sim. De chegar a conversar, sim. Para que um quadro venha melhorar. Porque é alarmante. 860 crianças e adolescentes se abusaram dentro desse ano, 2 meses. É alarmante. No nosso estado de Sergipe. Isso. É terrível. Então, vamos ficar, gente, de olho, né? Vamos encerrar essa live aqui. Ficar de olho nas nossas crianças, alteração de comportamento, que eu falei no começo, todos aqueles que eu falei. Preste atenção nisso, né? Observem seus filhos. E não diga, filho, eu vou lhe dar um banho. Eu sei que tem uma certa idade que eles ficam resistentes, não querem, mas tem uma certa idade onde você tem condições, você banho nele, a sua filhinha, olha ela por inteiro, como é que ela está. Eu sei que não é fácil, muitas mães têm que ir trabalhar e têm que deixar suas filhas, acaba ficando na casa de um, na casa de outro, né? É complicado, sei como é. Mas vamos ficar com olho e vamos ter o máximo cuidado, o máximo de cuidado possível, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. E até a próxima live no final de junho, né, Dani? Qual o tema, Dani? Você sabe? Não, ainda não, mas vai ser postado nas redes Vamos sociais. postar. Tá? Um beijo. Nem o dia ainda, a gente não definiu o dia e nem o tema. Mas iremos jogar nas redes sociais para que você, pai, mãe, colaboradores, né, sociedade como um todo, possa nos acompanhar, possa estar ligadinho na nossa live, né? Porque a, a live é importante para a gente dialogar de uma forma de levar informação, né? Querendo ou não, unir, prevenir para que algo pior aconteça. Então, a gente se despede da live, né? Como a Michelle falou agora há pouco. Agradeço demais ao espaço, primeiramente, a quem nos acompanhou até agora. Tá certo? Deus dê uma boa semana, uma boa noite para todos e até a próxima live. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Se Deus quiser, Michelle. Um beijo. Jéssica, você que arrasa, amore. Tchau. Tchau.